tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante e ao mesmo tempo muito comum, que é a compulsão alimentar. E a gente resolveu fazer esse bate-papo porque isso acontece muito dentro do meu consultório, né? Eu recebo muitos pacientes com a compulsão alimentar, com o transtorno de compulsão alimentar, né? Que é um transtorno, e é muito importante a gente saber diferenciar o que é um transtorno de compulsão alimentar de um episódio de compulsão alimentar, né? Porque muita gente tem um episódio e acha que tem compulsão alimentar. Mas, na verdade, não. A compulsão alimentar ela tem que ser recorrente, acontecer pelo menos uma vez na semana, e a pessoa acompanha isso, sabe? Com sentimentos de vergonha, tristeza e culpa. Né? Então, quando as pessoas aparecem lá na academia com compulsão alimentar, quais são as queixas dela, Emerson? Eu achei legal você falar dessa parte, que existe o episódio de compulsão e a compulsão alimentar, né? Acho que nem todo mundo entende muito bem qual que é a separação disso daí, né? Normalmente as pessoas não entendem o que é uma compulsão. Elas falam que simplesmente sai da dieta, é o tal de enfia o pé na jaca, né? Não tem mais uma noção certinha do que é a compulsão. Ela não entende com o que é compulsão. Ela só entende que ela comeu muito além, né? Mas aí conforme você vai investigando, você vai conversando, você vê que tem episódios da pessoa comer até passar mal. Que a pessoa, ela senta, é aquilo que eu falo do sentar e comer o pote de sorvete. É o sentar e comer a pizza inteira, mais a coxinha. Sente a culpa, depois de sentir a culpa, volta de novo e come mais, né? Sem falar nos episódios que eu vejo também de bulimia, né? E também anorexia, né? Mas eu acho que a compulsão, não sei, o que eu vejo muito Mas a bulimia, porque a pessoa não para de comer, e também o uso de laxante depois. É muito laxante, é uma bebida forma... alcoólica, para vomitar. Porque eu não sei se eu sei... Remédios. Se tem a ver... para tirar a fome. Se tem a ver, dá a impressão seguinte, que eu coloquei pra dentro, aquilo me deu prazer, só que agora aquilo me enoja, eu quero tirar pra fora. A minha impressão é uma pessoa, a culpa, ela colocou pra dentro, nem que for com vômito ou com laxante, ela quer colocar aquela culpa pra fora, de alguma forma do corpo dela, porque é muito rápido, né? Eu brinco que pra pessoa sentar ali 40 minutos, ela come lá 7, 8 mil calorias, né? E num treino de 40 minutos vai gastar 350, 400 calorias. Então, os 40 minutos ali da comida, da compulsão, é muito exacerbado, né? É exagerado porque é patológico, né? Não é normal, não é uma saidinha da dieta. Não é igual a gente combinar, vamos ali comer uma pizza, vamos comer um japa. Eu percebo também que as pessoas fazem isso sempre isolado, elas têm vergonha e fazem isso isolado, né? Geralmente escondido, né? Come escondido, come de madrugada escondido, sabe? E porque elas realmente não... Às vezes come muito rápido, você percebe aí um sinal que a pessoa come muito rápido. Gente, não sei, hoje não tem muito, mas antigamente tinha aquelas pessoas que faziam a comédia, a pessoa pegando, comendo tudo assim meio escondido, né? E a gente achava humor, mas hoje em dia já vejo que tem uma tendência forte da gula, que não é mais a gula que a gente vê. É a pessoa devorando as emoções, né? Eu percebo também que tem uma mudança muito... É difícil mudar o hábito, porque também tem uma cultura do treinar para comer, né? Não sei o que você pensa disso daí, porque assim, não é o treinar para comer que é o ruim. É a pessoa achar que aquilo vai remediar, né? E quando a pessoa tem uma compulsão, que é diferente da pessoa sair da dieta, tá, gente? Uma coisa não é grace. Uma coisa é sair da dieta de vez em quando, todo mundo sai. Normal, é saudável sair da dieta, né?
O problema da compulsão é porque a pessoa ela é uma forma de conseguir prazer rápido e também eu sinto que ela se machuca. Não posso estar exagerando. Se autoagride. Né? Se autoagride, porque eu já vi gente falando que fica com dor, passa mal, tem dor de cabeça depois de comer tipo prato de macarrão, um bolo de chocolate inteiro. É que o pote de sorvete eu acho muito assim, porque a gente tem aquela coisa, a memória, né, dos filmes, pai, tô triste, chama minha amiga e vamos assistir, vamos comer um pote. Comida de afeto, eu vou comer afeto, né, que aconchega. Eu falo no pote de sorvete porque emoção. Ele vem muito isso, né? Cada um tem gente que é o bolo de chocolate, tem gente que é o macarrão. E eu percebo que às vezes as pessoas não entendem, né, o que ela tá passando ali. E, gente, tá muito ligado, né, a traumas, depressão, ansiedade, dietas restritivas. Ixi, dietas restritivas, esse negócio de jejum, sabe? É muito perigoso. Eu vou só fazer uma pontuação do jejum, porque eu acho que o problema não é o jejum. É o jejum não programado. É o jejum não estratégico. É o jejum não pensado. Com falta de acompanhamento profissional. Falta de acompanhamento. Porque eu brinco que, dependendo do tanto de horas de jejum, na verdade você faz todas as refeições. Porque se uma pessoa fizer jejum das 6 da tarde até 6 da noite, ela pode ter jantado 5 horas da tarde e ido tomar um café às 7 horas da manhã. Dependendo da estratégia que o nutricionista vai passar. Eu já vi gente fazer jejum estratégico super bom. É só que funciona, né? Que funciona. Porque foi feito exatamente para aquela pessoa, né, com um profissional que e eu vejo a maioria dos nutricionistas. Aquele organismo. A maioria dos nutricionistas hoje que eu vejo, eles montam cardápio a partir do comportamento, né? A maioria, o que eu vejo dos nutricionistas mais modernos, eles tratam já a comida como social, né? Não sei te explicar se é isso, mas assim, não é mais uma coisa só contar as calorias, porque isso daí funciona para atleta, para pessoa alto rendimento, para as pessoas comuns não, ela tem que entender quais são as estratégias que vai colocar ali para que aquela dieta funcione para aquela pessoa. E ainda entrando nesse ponto aí da estratégia, da organização, a pessoa que tem a compulsão, ela também tem atalhos. Então não é só o jejum, é a dieta restritiva. E o problema da dieta restritiva é porque depois da dieta restritiva vem a culpa de não conseguir, porque você fracassa. Sempre. Fracassa. Sem a ajuda, gente, de um profissional. Você fracassa. Aí quando você fracassa, você sente culpa porque você fracassou. Aí você boicota de novo. Boicota e boicota. Aí você é tóxico com você. Mesmo. De novo. E faz mal pra você mesmo de novo, não é pra outro, né? É pra você. Aí você começa a criar crenças limitantes. Crenças limitantes. Porque assim, o que acontece muito também, que as pessoas não conseguem às vezes sair disso, são crenças limitantes. Sabe? Que a pessoa acha no fundo, de verdade, de fato, que não é possível, que ela não vai conseguir, que ela não merece. Nunca vai conseguir, que ela não merece, que ela não tem valor, que ela não pode cuidar dela mesma, a permissão para cuidar de si mesma, que ela não tem a permissão para cuidar de si mesma, que ela não se dá, ou às vezes ela acha que não tem por conta de relacionamentos abusivos, experiência com familiares, experiências ruins. Vou fazer uma pergunta para você, porque eu tenho uma teoria, uma visão, né? Você falou muito da pessoa, às vezes ela acredita que ela não merece e não deve emagrecer. Uhum. Mas tem muitos que na primeira infância dela, toda a família foi ensinada assim. Sim, histórico, né, familiar. Que é isso que eu ia falar, histórico familiar e assim, a pessoa não nasce com compulsão. A gente aprende isso. Ela vai, né? ela aprende na primeira infância. Através das experiências na infância, da relação familiar, a relação da família com a comida. Tem muito disso. Porque na nossa cultura é muito assim, momentos felizes envolve comida. Vai reunir os amigos, envolve comida. Sim. Momentos com aquelas pessoas que a gente ama, comida. Sempre tem comida. Então a gente relaciona a comida com momentos felizes. E quando a gente não tá bem, às vezes a gente quer buscar isso, sabe? Esses momentos felizes na comida. E tem dopamina mais
fácil de conseguir do que aqui. Na comida, na geladeira, na minha casa, no armário. Só que eu vou fazer uma pontuação que tem a ver com o exercício, porque eu falo muito da comida e como que é diferente, porque a comida ela, afetiva da família, ela envolve o preparo da comida. Então, vamos imaginar que nós vamos fazer um almoço num churrasco, daqueles desbaldados. Vamos comprar batata para fazer maionese, mandioca, carne, carvão, vai ser aquela almoção. Só que eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que acordar cedo, porque se é um almoço, eu tenho que acordar cedo, organizar, todo mundo prepara, corta os legumes, tudo isso já tem uma demanda, tem um preparo e faz parte. Então a dopamina ela vai vindo. Quando é o momento de comer, a dopamina ela vem mais segmentada, ela vem mais devagar. Então ela cai legal, você tem aquele momento de prazer, você come a sobremesa, mas você tem o dia inteiro de preparo. Quando a gente pede um iFood, que está no momento triste, o iFood demora 30 a 40 minutos para chegar em casa. É rápido. É rápido. Você pode pedir um monte, você pode comer, sei lá, 3.000 calorias, pode pedir um lanche, um churrasco, uma maionese, tudo. E dependendo da pessoa, ela vai sentar aqui, em 30 minutos ela vai comer. Aquilo vai dar uma explosão de dopamina, mas do jeito que vai a dopamina, ela vai cair. E tem mais uma coisa que eu gosto de pontuar quando a gente fala de dopamina, que o funcionamento da dopamina no cérebro, ele funciona não só com comida, com bebida alcoólica, com cigarro ou com outras drogas. Compras. Com compra. Nossa, como a gente não fala de compra, né? A gente não fala de compra. Porque, olha, gente, uma coisa que a gente falar no próximo, a gente pode falar disso. Uma coisa que eu percebi em alguns casos, em algumas pacientes minhas, que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, é que a compulsão ela desloca. E ela desloca, de verdade, de fato, muda, a compulsão tá ali. Tem algumas pessoas que é mais difícil de identificar por causa disso. Porque eu quero voltar nesse ponto, eu vou terminar uma parte e quero voltar nessa compulsão de trocar. Porque o que acontece? Elas ficam nesse engorda, emagrece. Aí eu fui observando e ver o que estava acontecendo. Aí parei de comer, tô conseguindo emagrecer, né? Tô mantendo peso, aí eu vou ver, tá comprando demais, fazendo dívida, ou tá bebendo demais, álcool. Principalmente álcool, tá? Quando para de comer, às vezes tá bebendo muito, bebendo todo dia. Acontece também com quem para de fumar, começa a ter compulsão alimentar. E aí eu vou voltar lá que eu tava falando do ponto da dopamina que ela sobe muito. Eu vou tentar não ser muito técnico para não ficar pesado também, que a ideia não é ser técnico, né? Nós temos receptores no nosso cérebro de dopamina, isso serve para vários tipos de hormônio, eles encaixam. Quanto mais eu recebo estímulos, quanto mais dopamina eu recebo de uma vez, mais receptores eu preciso ter. Então o que acontece? Aquela pequena dose que era o bolo de chocolate que te deu, ele já na próxima vez não causa o mesmo efeito. E se você tem uma compulsão alimentar, você vai precisar do bolo de chocolate mais a coxinha. E depois você vai precisar de mais o bolo de chocolate, a coxinha e um milkshake. Vai aumentando. A tendência é aumentar. Aumentar porque não faz efeito. É como droga, é como álcool. A pessoa cria resistência. A pessoa cria uma resistência e ela vai aumentando a necessidade. E aumentando a necessidade, o corpo também vai se adaptando a absorver aquilo. Vai virando gordura, vai virando diabetes, vai virando mil coisas e vai... É o ciclo, né? Porque a pessoa, além de ter resistência àquele tipo de dopamina, ela tem resistência ao alimento, ela consegue comer mais. E aí, depois eu quero voltar a falar das trocas, não deixa eu esquecer. Eu quero falar que você falou das trocas de obsessão. E eu quero falar disso porque é bom quando a pessoa faz isso pelo exercício, mas pode falar. Mas isso que a gente vai falar agora. Porque a gente tem que bolar uma estratégia. Gente, para tratar a compulsão, a gente tem que bolar estratégia. E a gente precisa de um psiquiatra, acompanhamento com psiquiatra, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com psicólogo e exercício físico. Sem exercício físico,
não sai da compulsão, gente, porque a gente tem que bolar uma estratégia e trocar essa compulsão por essas coisas, por uma coisa que vai fazer bem para a pessoa. Como exercício físico de impacto, exercício físico com desafio, exercício físico com competição. Competição. Você citou agora e você falou das obsessões e a gente falou que é usar os nossos traumas, não sei se a gente pode falar assim, a nosso favor. Eu tenho uma compulsão. Limitações. A gente pode usar limitações. É porque eu sigo também um cara que ele é ex-adicto e é o mesmo comportamento, né? Da compulsão, do adicto, a pessoa começa a fazer uma atividade competitiva. Corrida, muita gente, todo mundo vê assim que fala, fulano virou viciado em correr, tá insuportável. Fulano ficou viciado em bike, tá insuportável. Fulano só fala de crossfit, ficou insuportável. Mas é porque a pessoa precisa de ter uma obsessão. Gente, que bom que é essa daí. Que bom que o cara tá indo pra Foz do Iguaçu correr. Que bom que o cara tá indo pro Espírito Santo correr. Eu tenho uma tia minha que ela sai dos Estados Unidos, ela mora na Flórida. Ela veio pra Foz do Iguaçu pra correr, veio pro Rio de Janeiro, pra São Paulo pra correr. Turismo esportivo pra correr. As pessoas criam uma nova obsessão. E além disso, além dessa troca, por isso que eu acho importante falar do exercício físico como estratégia, porque além de você trocar a obsessão, aí eu volto lá na dopamina. Resultado, né? Porque a gente tem, além de ter a dopamina, a endorfina que libera ali, você tem o resultado no corpo, físico, na saúde, em tudo. Em tudo. Em tudo, gente. Tô falando isso com ex-adicta que fala, né? Como? Porque eu sou eu tava assim, eu tinha compulsão, né? Por compulsão alimentar mesmo. Ficava engordando, emagrecendo. Engordava, emagrecia, engordava. Só que por quê? Porque eu percebi que eu tava deslocando para outras coisas. Quando eu tava comendo menos, que eu emagrecia, eu deslocava para outra coisa. Às vezes eu tava comprando demais. Às vezes eu tava bebendo demais, sem controle, mas em algum lugar tava faltando controle ali na minha vida. Em algum lugar tava faltando controle. Eu não sei se... Aí eu falei, não, eu tenho que bolar uma estratégia pra fazer algo que faça mais bem pra mim do que mal pra mim. Eu não sei se eu tô certo na fala. Como que eu vou fazer isso? Pensei, eu tenho que usar minhas limitações a meu favor. Vou ficar obcecada por ir no CrossFit e na academia. CrossFit, academia. Você fez essa troca, né? Eu fiz essa troca e funcionou super. É porque eu não sei se eu tô certo na minha fala, mas a gente sempre vai ter um buraco. A gente tem que ver como é que a gente vai tampar ele, né? Não, a gente precisa bolar estratégia pra melhorar as nossas limitações, evoluir, sabe? Parar de fazer mal pra gente mesmo. Sim. E eu só uma pontuação que eu queria falar, porque o exercício, quando a gente fala, todo exercício é válido, todo exercício ajuda. A musculação ajuda. Eu sou muito da musculação, eu gosto da musculação, né? Mas quando a gente está falando de compulsão alimentar, de transtornos, assim, que tem muito a ver. Eu sei que eu falo muito de dopamina e eu falo até pra vocês, porque eu fico pegando essa tecla, mas é porque nosso corpo é estímulo. E se você entra numa atividade competitiva, você, quando tem desafio no CrossFit, é outro treino. Não, gente. É outro. Tudo quanto é desafio, eu tô me inscrevendo. O povo do CrossFit assim, sabe. Tudo eu tô me inscrevendo. Eles falam, mas você tá inscrevendo pra mim? Eu falo, não, tô me inscrevendo porque eu me obrigo a fazer o negócio certinho. E na academia você melhora. Melhora em tudo, né? Porque daí eu não quero, não, porque daí tem um monte de gente cobrando desafio. Tem outras pessoas ali me cobrando. Eu também não posso fazer feio, né? E quando não posso fazer feio. E daí é desse jeito. Aí eu fico obcecada, eu quero ir todo dia, 2 vezes no dia. Então, olha que legal, a gente conseguiu imaginar que eu tenho uma preparação pro CrossFit, pro beach tênis, pra a corrida. Vamos imaginar que eu vou fazer uma preparação de 60 dias. A minha dopamina ela vai vindo devagar nesses 60 dias e até que chega o dia da competição. Que aí você se desafiou, você conseguiu e aí você recebeu aquela dose de dopamina. E adrenalina. Só que você preparou. É isso que eu falo muito, que a gente prepara. O cérebro vai sendo preparado para receber. E fora que você só ganha só benefício. Porque você trocou a obsessão por uma coisa que te deixa saudável. Você vai ter a recompensa. Você vai conseguir controlar os seus desejos.
e fora que você vai conseguir também organizar a sua vida, melhorar a sua alimentação, porque, gente, a compulsão, ela vai derrubar uma pessoa, porque ela deixa a pessoa doente, né? Eu já vi gente assim, não, comi muito ontem, passei mal, porque eu não consegui treinar na segunda. Tipo assim, nem pra melhorar, ela não conseguiu, deu uma diarreia terrível, vômito, dor de cabeça. Então a gente tem que começar a tomar cuidado Fica também. sem energia no outro dia pra Fica fazer assim, as coisas. porque esse negócio de comer muito pra dar energia não funciona. É os nutrientes. Toda vez que eu exagero, Mas é porque domingo, não fica por exemplo, isso. na segunda-feira eu tô Glicemia morta pra treinar. pico de morta, glicemia eu vou assim, ó. e pico de insulina. Aí você fica morta, você fica, Entendeu? fica com ressaca É de comida. ressaca de comida. Então, todo comportamento eu acho que é exagerado, a gente perde. Mas eu gosto muito de falar que a compulsão, né, lógico, não gosto. Eu não gosto de botar capa de super-herói, falar que o professor de educação física resolve tudo. Mas a pessoa que se propõe a fazer uma atividade física, principalmente assim, que vai para o esporte, né? É que eu gosto de separar o que é atividade física de esporte, porque é diferente. Atividade física é qualquer atividade física, né? E esporte é uma coisa que você tem uma competição, que você tem um desafio, ou nem que for futebol, ali de quarta-feira, que a galera vai, já tem que competir, porque ninguém quer perder, gente. O ser humano é um animal competitivo. A gente quer ganhar, a gente quer ser melhor, a gente quer ir lá no CrossFit levantar mais peso que o outro mesmo, a gente quer ir o povo vai no futebol, quer fazer mais gol. A pessoa que corre quer correr mais KM, porque ela quer chegar lá na roda e falar assim, eu não. Eu corri 10, eu corri 20, eu fiz em tantos minutos, em 20 minutos, em 25, eu melhorei minha meta. Então, o ser humano ele quer botar no peito e falar que tá melhor. E, gente, eu sou super a favor, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu subo lá 1 quilo, eu tô postando foto da minha barra. Então eu subo 1 quilo lá no CrossFit, tô postando foto da minha barra. É importante. Ai, gente, e o legal de você fazer, assim, participar de alguns lugares, em alguns desafios, o que acontece, gente? A equipe inteira, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda, então todo mundo ganha com isso, é um motivando o outro. Mesmo que existe uma competição num desafio, por exemplo, existem as pessoas que se ajudam. Existem as pessoas que vão estar do teu lado te ajudando, existe o amiguinho que quer ganhar de você, mas existem os amiguinhos que vão falar, não, você consegue mais. O que acontece no CrossFit? Às vezes eu tô lá treinando, eu não tô acreditando em mim e as meninas acreditam em mim. Elas falam, não, Grace, o que é isso? Tá colocando pouco peso, pode colocar mais, se aguenta mais, eu vou lá e subo, sabe? Porque eu sempre tenho medo de machucar e acabo não subindo muito. Eu sou mais pra descer do que pra subir. Aí as meninas, não, você acha que é isso? Que vergonha? Depois fica lá no Instagram falando sobre exercício físico. Aí eu falei, não, tá bom, vou por mais. Agora... Você falou uma coisa legal, que é uma coisa que o esporte traz, é o social. Porque a gente falou anteriormente que, tipo assim, a pessoa ela se isola para fazer a compulsão, né? Ela faz parte do ciclo vicioso, isolamento social e até do ciclo familiar para poder ter esse momento de compulsão. Então, o esporte também cria esses vínculos sociais, né? Que um com o outro, com os amigos. A gente não quer falhar, e fora que a gente melhora. Você falou uma coisa que eu já puxei aqui. Como é que você vai fazer isso se você fala de exercício? Já puxa. Já puxa. Você muda o seu meio social e vai dando você vai criando uma esfera que te melhora, entendeu? Um meio que te cobra, mas não de forma tóxica, eu acho que é um meio que te cobra de forma a te incentivar. Positiva, porque é diferente. Eu não estou tira competindo com meu amigo porque eu quero ser melhor com ele. Eu quero ser melhor do que eu ontem. Ontem eu tava com peso, amanhã eu tô conseguindo subir mais, tô mais forte, tô com mais disposição, tô com mais cardio. Não é uma competição no sentido tóxico, né? É uma competição no sentido de que eu melhorei somente. E eu acho que tira a pessoa porque não tem outra pessoa. Eu acho que somente a mim. E tira a pessoa do isolamento. Eu acho importante.
Acho importante. E aí, gente, a gente hoje resolveu fazer um Mais curto, né? mais curto, Pra não um ficar- bate-papo sobre compulsão alimentar, pra gente falar mais assim, no senso comum mesmo, né? Não, Ali mas o eu básico, acho que, que eu acho que a é gente isso conseguiu. mesmo. Eu acho que. Não, Ah, acho que, sobre acho que a você gente- trouxe. Acho que a gente trouxe termos legais, sim. Eu não tem sabia. a parte das crenças negativas. Eu não também, sabia dessa né? parte de que você- traumas. E aí entra em outro assunto, E que pra você- gente não aprofundar muito. Mas eu né? acho que não ficou tão assim, não sei se como não, porque você falou da parte da compulsão, do momento compulsão e da compulsão em si. Então acho que nem todo mundo entende que às vezes você teve um episódio de isolado de compulsão. compulsão. E- É diferente, a gente tem que saber diferenciar. Isso, e para fazer isso uma melhor forma é ir não fazer uma terapia, né? Gente, a eu terapia, vou- procura um nossa. psicólogo. Eu acho que assim, Flui o nosso tem que assunto ser hoje. multidisciplinar o tratamento, né? É ali, cada um E no seu nutricionista é quadradinho fundamental fazendo. também, né? Nossa, nutricionista é fundamental, né? Fundamental. Nossa, tem os nutricionistas que eu indico, que é a Ludmilla, o Guilherme, lá do CrossFit. Sempre que eu posso, eu indico eles pra quem Eles pede. tratam muito isso do comportamental, eu vejo isso. E é isso aí, o que a gente queria deixar um espacinho aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar sobre a própria experiência, a gente vai deixar uns minutinhos aí, em aberto. Tem alguém falando alguma coisa? Hoje Porque é da outra bom, vez a não. gente falou tanto que nem deu tempo, né? Então da última vez a gente só jogou, né? Veio aqui. Só... Mas valeu a pena, eu acho que ficou legal. A Fran falou muito bom. O Jano, eu não faço dieta, prefiro seguir com uma alimentação saudável. E ótimo. É isso aí, faz exercício físico, que eu sei, faz exercício. Mas eu vou falar uma come coisa que eu sempre saudável, tá falo. tudo certo. Porque a dieta, ela é disso. A dieta comer saudável, É o comer saudável. A gente tem muita impressão que dieta, ela é uma coisa programada. E na verdade a dieta é do estilo de vida. Por exemplo, a gente fala assim, a dieta do Mediterrâneo é a dieta das pessoas que vivem no Mediterrâneo. A dieta japonesa é a forma como os japoneses comem. A dieta árabe, a dieta brasileira, a dieta peruana. É porque a dieta ela tem a ver com cultura, meio e forma de viver, né? Então, na verdade, assim, fazer dieta é só comer saudável. É que existem estratégias nutricionais. Planos, muito nutricionista hoje em dia não usa mais o termo dieta, ele fala plano alimentar. Porque você precisa usar um plano alimentar para tal objetivo. Porque a dieta tem muito a ver com a cultura. E é muito subjetivo, né? Às vezes, Igual, eu falo uma que é coisa bom direto, pra a um, minha é bom família é do outro. Nordeste. E o cuscuz é muito forte lá. E aqui no Sul eu vejo que pela descendência italiana e tudo, a influência muito forte, as pessoas têm muita dificuldade de tirar o pão. Nossa, Muita né? dificuldade. Então, assim, a dieta, ela é entender a cultura da pessoa também. E a maioria dos nutricionistas hoje já entende. É que tem muita gente que não quer fazer dieta porque ela vê uma coisa mirabolante, ela não quer seguir um plano alimentar. Porque um plano alimentar, ela vai seguir a sua dieta. É sua dieta. A dieta da Grace porque a Grace foi criada de tal forma e tal forma. No domingo, ela comia tal coisa. Na infância dela, tinha o negócio que a tia, alguém dava para ela comer. A nossa cultura é diferente. Então eu gosto de pontuar a dieta, que a dieta, ela nada mais é do que a gente comer saudável. É porque hoje em dia, os alimentos são muito calóricos e a gente tem uma demanda. E bem acessível. É fácil demais. É fácil. Depois Muita gente fala, fazer dieta é caro. Você já ouviu falar isso? Esses dias eu ouvi algumas pessoas falando, gente, ultimamente fazer dieta tá caro. Porque você vai no mercado, você vê, tem um monte de coisa que é saudável, mas tá mais caro do que comer aquele hambúrguer que é só pôr no micro-ondas. Então tá mais. E a verdade é que não é. Os alimentos ultraprocessados estão ficando mais acessíveis. Então, e daí. Isso daí também é um problema. Só que é aquilo que você falou na outra live que a gente fez sobre. Não, eu conheço pessoas que têm uma condição
que não tem muita condição assim, financeira para comprar algumas coisas, mas consegue fazer uma boa dieta, exercício físico. E o que é dieta, né? Comer saudável. O que é comer saudável? Gente, eu não faço uma dieta restritiva e meu corpo mudou muito só por eu comer saudável. Só comer saudável. É arroz, frango, legumes, minhas marmitinhas semanal. Arroz, frango, legumes, aí ovo cozido, whey. É isso. Eu não mudei, né, as frutas. Mas eu não mudei no sentido de comer coisa cara, nem nada disso. Porque a dieta brasileira é a base dela. Cortei o pão. Cortei o pão. Porque eu falo, não vai perder pro pão, igreja. Não vai perder pro pão. Aí eu não perco o pão. Aí você não perde o pão. Não perco o pão. Mas aí também é uma reeducação, né? É uma reeducação. Mas, gente, eu fiz isso como? Teve um desafio. E no desafio do CrossFit, a pessoa que perdesse, que todo mundo tinha que perder peso semanal, toda semana era pesada. E se não perdesse peso ou aumentasse de peso, a equipe inteira perdia ponto. Então era um negócio assim, que assim, não tinha como. Você tinha que, se não faz por você, você faz pelo outro, porque senão você vai levar um excomungão. Então foi muito legal, gostei, porque assim, eu consegui, nesses 30 dias, mudar meu corpo só por conta da dieta, porque os exercícios físicos eram os mesmos que eu fazia antes. Só que eu juntei a alimentação saudável com o exercício físico que eu já fazia antes e com o estímulo das pessoas, né, que tava todo mundo ali, ó, quero ver não fazer, não podia não fazer, não tinha essa opção. Aí fui obrigada, tive que fazer, só que depois quando eu vi o resultado, a foto de antes e depois eu vou pôr no story pra vocês verem. Gente, 30 dias. A mudança de eu cortar o pão e só comer saudável durante a semana, tá? Fim de semana ainda eu errava. E hoje eu ainda, durante o fim de semana, não fico restringindo, não. Fim de semana eu saio com meus amigos pra comer, eu tomo minha cervejinha e tá tudo certo. Sabe? Vou falar alguns elogios aqui pra vocês esperam. Felipe falou que você é fera. Um monte de coraçãozinho de outras pessoas. Oi, Felipe! Live Obrigado, maravilhosa. A Grace é uma inspiração nos treinos. E tem uma pergunta pra vocês. Quais os principais sinais de alerta para identificar a compulsão? Vai com você, Grace. Aí começa com você. Os principais sinais de alerta é você, sabe, sempre tenta, mas nunca consegue. Comer escondido, comer muito rápido, né? São sinais. Só que eles estão acompanhados com crenças limitantes. Você tem que ver o histórico, a gente tem que ver um todo, né? Tem que passar por uma avaliação. Não tem como eu falar especificamente, é isso. Isso é o que todo mundo fala, né? Você vai lá na internet, tá lá, sintomas esse. E para você saber se é compulsão mesmo, diferenciar de um episódio compulsivo, igual a gente falou, é porque tem que acontecer pelo menos uma vez por semana essa compulsão de comer aquele monte, pelo menos uma vez por semana. Tem que acontecer pra gente poder identificar como uma compulsão. E tem que ser recorrente, né? Não pode acontecer assim uma vez agora e na semana que vem, depois daqui 3 meses, por exemplo. Vou dar um anel. Tá brava? Ficou brava? Outra pessoa... Mas você tá brava? Outra pessoa falou assim, Grace, vamos inspirar em você. Você é top. Uhul. Obrigado. Obrigado, gente. Agora eu vou ter que pegar e ser melhor, E aí, né? Grace? Vamos encerrar então? Eu adoro fazer essas lives porque depois eu falo, não, Grace, você não pode. Você tá vendo? Tem live Agora semana deu. que vem, você vai ter que. Tá melhor. Não pode desistir, não pode desistir. Então, isso também me gera dopamina. Sim, é um novo Sabe? desafio, É um né? novo desafio. Novo desafio. E eu sempre falo, não errar comigo. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. Antes, esse negócio de treinar pra comer. Lembra? Eu falei a um gente pouquinho. falou, só que a gente esqueceu de falar um detalhe. Gente, a maior parte que eu vejo das pessoas que não saem do lugar, que não fica engordando, emagrecendo, ou nem emagrece nem engorda, é porque vai lá, treina um monte, depois vai lá e come um monte. Sabe? E aí, isso é crença limitante, gente. Tá distorcida a crença da pessoa.
que é o que a gente falou, que é a loja de merecimento das torcidas. Eu não sei, na minha visão que eu vejo... Enquanto eu pensava isso, porque eu pensava isso antes, gente, eu pensava que eu ia treinar e depois eu ia lá e pegava uma marmitona e comia. Eu ia e comia um monte depois de treinar, eu fazia isso antes, eu fazia isso até que um dia eu pensei, gente, mas na verdade é o contrário, né? Porque eu tô lá, treino um monte, todo aquele esforço, aquele sofrimento pra depois eu estragar tudo isso com um monte de comida. Eu chegava em casa e falava, lembra? E às vezes eu falava pra você ainda. Mas eu falava pra você, eu não respondia não. Eu não sei se aí, mas eu acho que aí são... Gente, eu acho que, eu não sei se eu tô certo. Eu percebo que na compulsão, a pessoa tem uma dificuldade até de ir pra academia. Eu não acho que a pessoa que tem compulsão, ela treina pra comer. Eu acho que a gente tem isso daí, mas assim, eu vejo que a pessoa que tem compulsão mesmo, ela abandona. Que ela entra no estado, eu não sei se estou certo, mas ela se entra isola, no ciclo. Aí é quando tá com uma depressão, eu acho que o treino para comer vai aí muito... ela desanima, eu aí acho depois que, volta, aí desanima. Eu acho que o treino para comer vai daquele lance que você falou do episódio de compulsão. E não a pessoa que tem compulsão, não posso estar... Não, tem pessoas que têm compulsão, que elas treinam 2 vezes na semana. E vai lá e devora. E depois vai lá e devora. Ela não é assim todo dia no treino, né? Sim. E todo dia no treino é diferente. Você tem que estar já numa outra fase, virando a chave. Virando a chave. Já tem que estar numa fase ali fazendo acompanhamento. Psiquiatra, terapia, nutricionista... e exercício físico. Aí a pessoa fala, não, eu vou, e vem os pensamentos negativos para desanimar, e a pessoa vai, é outra fase, mas ali, no início, a compulsão, às vezes, ela é acompanhada por uma depressão, ansiedade, outros transtornos. E aí, transtorno de personalidade, borderline, e aí, sim, existe aí o transtorno de humor bipolar, e daí, sim, gente... Aí existe isso de cair, subir, de acontecer de fui 2 vezes na semana na academia, ou 1 vez na semana na academia, mas eu um dia, depois volta, sabe, fica nesse vai e volta, desiste, sabe, mas aí a pessoa não tá procurando, né, ela tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda. Precisando de ajuda. Nesse caso, se você se identificou com isso, procure ajuda, tá? De um profissional. Temos 2 aqui, ó. Sim! E a gente pode te ajudar a sair dessa. Você não tá sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode contar com a gente, né? A gente tá aqui pra acolher e não pra julgar, né? Então é isso. É isso. Acho que a gente falou tudo, né? Que tinha pra falar. Falou até mais um pouco. Mais um pouco. Então, fechou, gente. Muito obrigada, gente. Tchau, obrigado. Tchau, beijo.